Em junho, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados vai analisar as vantagens e desvantagens da política de teto de gastos adotada pelo governo em 2016. Inúmeros políticos e parlamentares, como o ex-presidente Lula, têm criticado esse sistema que impede o crescimento de gastos do governo federal, além da inflação. E a gente tem um convidado agora, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. E eu pergunto para o senhor acha que essa discussão, principalmente agora em ano eleitoral, é uma discussão necessária ou o Brasil não deveria cogitar tirar o teto de gastos das despesas? Muito obrigado. Bom, eu acho que o teto de gastos deve ser mantido, mas a forma como ele foi imaginado tem que ser repensada, não é? Como está hoje, eu acho que é inviável. Temos que encontrar uma maneira de continuar restringindo o crescimento explosivo dos gastos e restabelecer a âncora fiscal que foi destruída no atual governo, né? A ideia que tem circulado, particularmente nas hostes do PT e pelo ex-presidente Lula, de que o teto deve ser eliminado, a meu ver, representa um desconhecimento sesquipedal, digamos assim, imenso, da complexidade e do risco que o Brasil correria se o teto de gasto fosse eliminado, como vem defendendo o PT. Ministro, na sequência, a pergunta é de Ricardo Salles. Maílson, bom dia. Como é que você acredita que poderia avançar? Qual é a estratégia para avançar uma reforma tributária no Brasil? Olha, ministro, eu acho que a estratégia está posta, né? É a estratégia da PEC 45 e agora da PEC 110, que tratam da mesma coisa, isto é, uma solução para o caos que representa a tributação no Brasil. Não há no mundo nada parecido. Nós temos 5 tributos diferentes sobre o consumo das pessoas, das famílias, das empresas, né? 3 no governo federal, 1 nos estados e 1 nos municípios. O dos estados, que é o ICMS, é o mais caótico de todo. Portanto, o Brasil tem que caminhar para fundir todos esses tributos em apenas um, que seria um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é uma metodologia de tributação do consumo adotada por mais de 180 países, né? Então, o ICMS realmente é uma bagunça, né? O ICMS muda, ministro, 70 vezes por semana. As empresas não conseguem saber se estão fazendo certo ou errado. E entra o fiscal lá e vai encontrar coisa errada, né? O ICMS é uma das piores fontes de ineficiência da economia brasileira. Portanto, está tudo pronto, né? O governo atual terminou não apoiando esse projeto. Eu nunca entendi por quê, porque pela primeira vez na história, todos os estados, sem distinção, apoiaram a PEC 45 e no passado os estados eram um ponto de veto de reforma tributária porque eles não admitiam renunciar ao uso do ICMS como instrumento de atuação de investimento. Todos chegaram à conclusão, assim penso, que o ICMS não tem salvação. É um imposto condenado, seja porque ele ficou bagunçado demais, não tem coordenação, seja porque a base tributária do ICMS, que são os bens, não é? Os serviços são tributados pelos municípios, essa base está encolhendo. O Brasil é cada vez mais uma economia de serviços. O ano passado, os serviços representaram 73% do PIB brasileiro. Portanto, houve uma convergência inédita de vontades, de política, vontade de acertar. E está tudo pronto. Eu acho que o próximo governo, seja quem for o eleito, vai levar à frente essa reforma tributária. E só para concluir, é o ponto mais importante hoje do cenário institucional do Brasil no campo econômico para fazer a economia voltar a crescer novamente. O ICMS gerará ganhos expressivos de produtividade, que é o principal fator de geração de riqueza de um país. Sua pergunta agora, Diogo Schelp, ao ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, falando de inflação, a alta da inflação, um dos elementos, né, o aumento no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro já trocou o presidente da Petrobras 2 vezes e agora trocou o ministro de Minas e Energia. E ele vem dizendo que não tem muito o que fazer ou que não pode fazer nada a respeito disso. Isso é verdade? Realmente o presidente está de mãos atadas em relação ao preço dos combustíveis e a privatização, de fato, levaria a uma redução de preços? Olha, eu acho que ainda bem que o presidente não tem nenhuma ação
nesse campo, né? Senão ele já teria dado uma canetada, como fez a ex-presidente Dilma, e mandando baixar o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha na marra, né? Na verdade, nós inauguramos um quadro institucional moderno no governo Temer, que estabelece regras para o reajuste de preço dos combustíveis. Existe uma regra na teoria econômica, segundo a qual, quando a gente exclui os custos de tarifas e de transporte, há um preço único em todo o mundo. Ora, se o preço do petróleo aumenta, infelizmente, nós vamos ter que repassar isso para os consumidores. Senão, isso vai acarretar uma perda para a Petrobras. Interessante, não é, que a gente não vê ninguém do governo criticando os aumentos do preço do pãozinho. Por que o pãozinho está aumentando? Porque o trigo aumentou nos mercados mundiais. E, finalmente, no governo Temer, a lei dos estatais estabeleceu punição para diretores da Petrobras, membros do Conselho de Administração, que cedam à pressão política para manipular o preço dos combustíveis. Nesse caso, eles podem ser condenados pelo cometimento de crime, né? Então, a Petrobras está blindada, felizmente, da interferência espúria dos governos de ocasião. Tem um bom projeto, um bom esquema, né, de operação do trabalho dela na condução do refino e da comercialização de combustíveis. Pergunta agora de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, eu queria insistir nessa questão do preço dos combustíveis, que é a questão do momento no Brasil, até porque o senhor falou de ICMS, né, de como é atrasado esse imposto, e essa foi uma briga do governo federal com os governadores. O governo federal, inclusive, tentou aprovar uma alíquota única, que não fosse exatamente nos moldes como é atualmente. Cada estado define seu percentual e o consumidor nunca sabe muito bem para onde que está indo o dinheiro que ele paga ali na bomba. O senhor é favorável a essa alíquota única? Teria sido uma alternativa, já que o Congresso fez empacar a reforma tributária e não tocou adiante essa discussão? Olha, eu sou favorável, sim. Uma alíquota única na tributação do consumo é sempre desejável em qualquer país, especialmente aqueles constituídos sob a forma de federação. E é um dos poucos casos em que o Congresso pode interferir na competência do CONFAZ, isto é, do secretário de Fazenda, para estabelecer as alíquotas internas do ICMS, né? Eu acho que é um bom projeto, mas precisa de articulação política para aprová-lo, porque em alguns estados, né, vai aumentar o preço. Os estados que vão cobrar abaixo desse preço único. Noutros vai cair a arrecadação, portanto, tem muitas coisas para coordenar. E o governo não foi capaz até agora, né, de articular um apoio amplo no Congresso a esse tipo de medida, que, eu repito, é positiva sim. E, ministro, também a gente acompanhou o ex-presidente Lula falando que é contra privatizações, inclusive a da Petrobras. O senhor acha que a privatização da Petrobras seria uma boa, inclusive com relação aos preços, que isso mexeria com os valores? E essa inflação, o senhor acha que, a partir da experiência que o senhor tem, que ela cede até pelo menos o final do ano? Olha, primeiro, eu sou 100% favorável à privatização da Petrobras. Ela é de todas as estatais, exceto daquelas que exercem uma função de superar falhas de mercado. Por exemplo, o BNDES, a Embrapa, são estatais que vão se justificar ainda por muito tempo. Petrobras não tem nenhuma justificativa, Banco do Brasil menos ainda, né? O problema não é isso, é que a sociedade brasileira não comprou essa ideia. Essa é uma ideia que circula numa elite, não é? Pessoas que se dedicam ao estudo desse assunto. O Instituto Datafolha, na última pesquisa sobre o assunto, mostrou que 69% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras. Não esqueçamos que a sociedade brasileira ela tem um sentimento anticapitalista, ela desconfia do lucro, né? Então, esse é um trabalho que os líderes vão ter que fazer, de educar o eleitor para mostrar que a privatização da Petrobras tende a gerar mais benefícios ao país do que mantê-la como empresa estatal, sujeita aos governos de ocasião, sujeita à corrupção, como foi no caso do período do PT, não é? E a privatização certamente é um processo complexo, vai exigir um modelo, porque você não pode, na privatização, substituir um monopólio por outro, é um processo que pode levar, no mínimo, 3 anos de trabalho. O novo ministro da Mesa de Energia anunciou ontem que haverá a privatização da Petrobras. Eu acho isso impossível, faltando menos de 8 meses para terminar o governo, né? Então,
eu acho que, no resumo, a Petrobras privatizada, ela prestará muitos melhores serviços ao país e o ganho de eficiência redundará certamente na redução dos preços do petróleo durante um certo período de tempo. Em 20 segundos, ministra, a Adriana perguntou sobre a inflação. O senhor acha que a inflação cede até o fim do ano? Desculpa, eu acho até o fim do ano dificilmente, né? Nós vamos ter provavelmente uma estabilização da inflação nesse patamar de hoje, né, que está em 12%. Perfeito, conversamos com esse. Está em 12,13% em 12 meses, né? E a nossa projeção na tendências é que termine o ano em 7,4%, mas eu vejo alguns economistas, consultorias e bancos já falando em 8%. Mas eu acho que vai sim, né? Em 12 meses declina para, vamos dizer, nas proximidades de 8%, a inflação alta, mas não é uma ameaça para o futuro, porque a ação do Banco Central, que agora é autônomo, vai sim produzir um declínio da inflação durante o ano de 2023. A nossa projeção é que termine o ano por volta de 3,5%, 3,7%, né, que está dentro do limite superior da meta. Perfeito. Conversamos com o ex-ministro. A inflação converge para a meta, declinando a partir dos próximos meses. Perfeito. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Obrigado, ministro, como sempre, pela atenção, pela gentileza, como o senhor atende a Jovem Pan sempre. Um abraço. Um abraço, obrigado pelo convite.